Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para a nossa meditação do Evangelho da Liturgia, neste dia 29 de novembro, e no qual nós lemos então o Evangelista São Lucas no capítulo 10, versículos do 21 ao 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos encontramos nesta terça-feira para a nossa meditação da Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, unicamente com o áudio. No dia de ontem tivemos a nossa carreata que marcou a abertura da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, com a graça de Deus muito bem participada, muitos carros, motos, muitas pessoas também vieram, puderam pegar carona com outros e assim demos início à nossa festa, passando pelas ruas da nossa cidade e rendemos a todos aqueles que colaboraram conosco o nosso agradecimento. Hoje lemos o Evangelista São Lucas nesse capítulo 10, recordando sempre esse convite que esta primeira semana do Advento vem fazer para todos nós, que é o convite para que nós possamos viver a vigilância. Hoje vemos Jesus que volta-se nesta oração, como nos diz o evangelista, ele exulta no Espírito Santo e começa a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Cristo fala da sua época, é claro, porque os grandes da época não foram capazes de compreender que Cristo era o Messias esperado. Cristo era aquele que eles ansiosamente esperavam. Mas porque fechavam-se em si mesmos, fechavam-se no seu conhecimento da palavra, muitas vezes negaram Jesus e tantas vezes até mesmo o perseguiram. E é aonde nós vemos este louvor de Jesus, porque são justamente os pequeninos, aqueles que eram considerados os últimos, aqueles que eram considerados sem conhecimento, que são aqueles que reconhecem em Cristo o Messias, que reconhecem em Cristo aqueles que eles esperavam já de longa data. E é por isso que Jesus então eleva este louvor dizendo: Não revelastes essas coisas aos grandes, mas a revelastes aos pequeninos. E vem nos recordar, é claro, que é conhecendo o Filho que nós poderemos conhecer o Pai, porque é o Filho quem nos revela o Pai. E por fim, é claro também, os declara felizes, porque podem ver aquilo que os profetas tantas vezes ansiaram por ver. Podem ver o Messias, podem ver o Cristo que ali se faz presente. Como sempre, o Evangelho, a Palavra de Deus, fala-nos também no nosso dia a dia. E hoje vem nos convidar então neste caminho de vigilância para podermos acolher o Cristo que vem, para que nós possamos viver a humildade. Porque é aos pequeninos que Deus se revela, é aqueles que vivem a humildade que são capazes de perceber a presença de Cristo em seu meio, do mesmo modo como aconteceu com os discípulos. Eram pessoas simples, camponeses, pescadores, muitos deles considerados pecadores públicos, mas que foram capazes de perceber a presença do Cristo porque eram pessoas humildes. Eram pessoas muitas vezes sem conhecimento direto da palavra de Deus, mas que se abriram à pessoa de Jesus Cristo. E assim, é claro, cada um de nós é convidado também no nosso dia a dia a vivermos a humildade, para que através da vivência da humildade possamos também nós reconhecermos o Cristo como nosso Salvador, reconhecermos o Cristo como nosso Messias
e assim nos prepararmos, através da vigilância, para a sua segunda vinda, mas também nos prepararmos para recebermos o Messias, o Cristo que vem, porque celebramos no Natal o nascimento do nosso Salvador. Que nos façamos pequenos, que nos façamos humildes, para que assim como Cristo exultou sobre os seus, Ele possa exultar também sobre cada um de nós, dizendo: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. E façamos juntos a oração que a liturgia nos propõe então para esse dia. Oremos. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim pedimos a Deus Todo-Poderoso que abençoe a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira a todos. Amanhã nos encontraremos então mais uma vez para o nosso programa Palavra de Fé e Vida.